Companheiras, companheiros, boa noite. Sou Mário Júnior, participo da coordenação colegiada do Sintete UFO, que é o Sindicato das Trabalhadoras Técnicas Administrativas de Educação e dos Trabalhadores Técnicos de Educação aqui da UFO. Estamos aqui realizando um evento em homenagem aos 50 anos de 1968. No decorrer do mês de maio, o Sintete publicou diversos textos abordando o tema e a gente na coordenação a gente pensou em realizar um evento desse porte, como esse que nós estamos realizando aqui hoje, para pensar coletivamente o que foi 68, né, esses 50 anos de 68, e estamos aqui realizando esse primeiro evento público. Gostaria de registrar aqui, em nome do Sintete UFO, que esse evento está ocorrendo e, de antemão, em nome da coordenação, nós agradecemos a presença do Carlos Eugênio Paz. Foi um companheiro que dirigiu nacionalmente, comandou nacionalmente a LN. Carlos Eugênio Paz participou intensamente da luta armada no Brasil entre 1966 e 1973. Aos 17 anos, integrou-se à Ação Libertadora Nacional, a ALN, e em pouco tempo eram seus dirigentes. Poucos militantes participaram de tantas ações armadas naquele período como Clemente, codinome de Carlos Eugênio. Ao tornar-se um dos homens mais procurados do país, foi obrigado a exilar-se na França em 1973. Lá viveu até 1981, trabalhando como músico de jazz. Escreveu 2 livros sobre o período de luta: Viagem à Luta Armada e Nas Trilhas da LN. Sua história foi a principal fonte para a criação de Tiago, protagonista do filme Cabra Cega, de Tony Ventura, em 2005. Nós, da coordenação, pensamos em trazer o Carlos Eugênio Paz por ser uma referência nesse debate para nós. E aí gostaria de registrar que esse evento só está sendo possível, primeiro, pela disposição do Carlos de estar aqui com a gente agradece, Carlos, por você ter aceitado o nosso convite, estar vindo dialogar com a gente. E gostaríamos aqui de registrar que esse evento só é possível também pela ajuda, pela intermediação do companheiro Wilson, que é mestrando em Geografia aqui na UFO. Não sei se ele se encontra aqui no plenário, mas se não fosse o Wilson, a gente teria tido muitas dificuldades em conseguir realizar esse evento. Então, a gente queria registrar aqui o apoio do Wilson, que é um estudante de pós-graduação aqui na universidade, para a realização desse evento. E peço desculpas aí pelo atraso. Sem muitas delongas, eu vou passar aqui para o Carlos Eugênio. Eu já adianto para vocês que nem tudo é perfeito. O Carlos é flamenguista, ele não é vascaíno, mas nem todo mundo é perfeito, né, Carlos? Então eu vou passar aqui para você, fica à vontade, use o tempo que você precisar, tá bom? Para falar de 68, a gente pode começar por um monte de lado diferente, né? Cultural, político, ideológico, militar, um monte de coisa. Mas o que eu achei legal é que vocês, quando fizeram aqui esse cartazinho que circulou na internet, vocês já me deram a pauta. A pauta está lá, porque está escrito lá, 1968, o ano que não terminou, que é o nome de um livro de uma... Está ouvindo aí? É gol. É gol. Alô. Que é o nome do livro de uma pessoa que é das que menos participou de tudo que aconteceu em 68
que é o Zueni Ventura. Ele só participou de uma festa na casa da Heloísa Buarque de Holanda, que foi um Réveillon, e tirou todas as conclusões possíveis sobre uma coisa tão importante, só que ele esqueceu de uma coisa. Ele se esqueceu que em 68 terminou sim, depois de 68 veio 69, depois de 69, 70, 71, 72, 73. Eu mesmo saí daqui só em 73. Ainda há pouco aqui com a nossa querida companheira, estavam falando de uma pessoa que morreu em 73. E o cara acha que em 68 é um ano que nunca terminou. Primeiro, é debochar da história. Segundo, é tirar a dramaticidade que foi viver durante 20 anos sob uma ditadura militar. Aí começa aquela história. É militar ou é civil militar? A ditadura é militar mesmo, inclusive, porque os civis ficaram danados que achavam que o militar ia tomar o poder e ia dar para eles. Agora, a serviço de que classes? É isso que é importante. A serviço do latifúndio, que hoje é o agronegócio, a serviço do capital financeiro, ou seja, os bancos, e a serviço do capital industrial. Ué, eu falei de agora ou falei de 60, dos anos 60? Porque hoje em dia continua no poder o agronegócio, o capital financeiro e o capital industrial. Então, ao invés dessa coisa ridícula de 68 anos que não acabou, eu prefiro dizer 64, a ditadura que nunca acabou. Ah, mas os militares saíram de cena. O último plano bem arquitetado pelos militares no poder, e aí no caso tem nome e sobrenome, Geisel e Gobeli, foi aquela famosa distensão lenta, gradual e segura, que permitiu eles construírem esse sistema que aí está. Quem está contente com esse sistema? Ah, mas pelo menos acabou a tortura. Não. Acabou a tortura a mim, que sou membro da classe média, e que o único motivo que eles teriam para me torturar seria eu participar de um movimento político para destituição do sistema. Mas entrem em qualquer delegacia deste país que vocês vão presenciar tortura. Nós sabemos como se trata os pretos no nosso país, dizia Caetano e Gil na música Haiti. Nós sabemos também como se tratam aqueles quase pretos de tão pobres. Nós sabemos... Não sabemos, ainda não sabemos. Onde é que está o Amarildo? Cadê o Amarildo? Não, mas tem uma vereadora agora no Rio de Janeiro muito boa, Marielle. Pô, diz que ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Uai, mas já mataram a Marielle também? Mataram outro dia o menino, a mãe falou, meu filho morreu de sede, morreu pedindo água. Mãe, eles não perceberam que eu estava vestido com a minha roupa de escola. É isso que nós estamos vivendo, 50 anos depois de 1968. Então,
ficaria muito fácil a gente transformar essa data numa data festiva. Eu prefiro transformá-la numa data reflexiva. Numa data em que a gente pense, tá bom, os militares saíram de cena. Saíram porque também não dava mais para aguentar a inflação que estava. É como me disse um capitão outro dia, porque hoje eu fui reintegrado às Forças Armadas, fui desertor nos anos 60, fui reintegrado. E me dizia um capitão há pouco tempo, e ainda tem esse maluco pedindo para a gente fazer intervenção. Aí depois a culpa é toda nossa. Aí depois os militares saem de cena e pronto, a culpa é toda nossa. Os militares... É verdade. Mas também é uma meia-verdade que, por exemplo, quantas vezes eu ouço hoje em dia alguém dizer: ah, bom era no tempo dos militares quando não tinha corrupção. Aí a gente diz assim, porra, cara, você não sabe que tinha corrupção, porque na época, se você denunciasse a corrupção da Ponte Rio-Niterói, se você denunciasse a corrupção tem uma estrada que vai do nada para lugar nenhum, a Transamazônica. Fortunas foram criadas nessa época, fortunas. Itaipu. Quer dizer, agora, como não podia se falar, aí hoje é fácil dizer, ah, não, realmente era bom naquela época porque não tinha corrupção. Mentira. Claro que tinha corrupção. Aliás, nós denunciávamos na época, porque a Ação Libertadora Nacional tinha vários jornais, e nesses jornais a gente denunciava, só que as pessoas não acreditavam. Um agente da CIA agora falou que o Geisel no governo dele deu ao Figueiredo, que era chefe da SNI, o poder de decidir quem de nós ia ser executado. Ué, mas isso a gente dizia na época. Aí agora estão acreditando que um agente da CIA falou. Nós dizíamos isso na época. Ah, mas não era imprensa oficial, ainda bem. Porque a imprensa oficial brasileira, ela só serve para corroborar a posição das classes que dominam este nosso lindo e maravilhoso país chamado Brasil, que infelizmente não se transformou ainda em nação. Espero que um dia se transforme em nação e que a gente possa viver a igualdade e que a gente possa viver a falta de corrupção. Quer dizer, aí tem sempre um que fala, eu não quero mais pagar imposto, eu sou contra imposto. Você é contra imposto, você é contra que o imposto que você paga não reverta para a sua comodidade. Eu morei num país que eu paguei 8 anos de imposto e nunca reclamei, porque quando eu ficava doente eu ia no hospital, era de graça, eu saía de lá com meus remédios para tomar até a próxima consulta. Eu estudei música, eu estudei ciências políticas e era de graça. Então, para que eu vou reclamar de pagar imposto? Ah, lá vem ele, deve ser um daqueles países comunistas. Não, foi na França. Foi na França. Foi a França que me deu refúgio. Não foi nenhum país perigoso, daqueles que se a gente falar, a gente vai preso. Não, nada disso, foi a França.
Apenas a França. Aí eu pagava o meu imposto? Pagava. Uma vez por ano, chegava lá pelo correio a nota de quanto eu tinha que pagar, eu fazia um cheque, abria um envelope, botava o cheque dentro do envelope sem burocracia nenhuma. Nem precisava colar, porque a cola já vinha no envelope, não precisava passar a língua, né? Fazia assim, ia lá na caixa do correio, que era já na época totalmente automatizado, enfiava minha cartinha e fazia assim. Minha carta entrava e pronto, eu estava em dia com a sociedade. E nunca reclamei de pagar imposto. Sabe aquelas falsas soluções que ficam arranjando para a gente? Essa é uma delas. O Brasil está assim porque tem não sei quanto, aí vem o negócio do imposto. Não, não é isso. O Brasil está assim porque ele não é feito para que os seres humanos comuns que vivem nesse país sejam felizes. É simplesmente isso. Aí agora tem umas coisas, né? Que o brasileiro resolveu falar igual, como é que chama aquele manual de telemarketing mal traduzido, né? Não, já percebeu isso não? Você não percebeu isso não? Aí a pessoa chega e fala assim, agora não me vem um exemplo, eu não vi um cheio de exemplos. Na hora que a gente tem que falar, não vem. Mas vem. Quer ver, outro dia até uma pessoa que eu adoro, gosto muito, um cientista político, o Luiz Felipe Miguel, ele usou uma dessa e eu falei, pô, cara, de você eu não esperava essa. É aquele negócio... por exemplo, isso. Estaremos comunicando. Uma vez eu estava brigando com a NET pelo telefone, aí o mocinho da NET vira para mim e fala, olha, então eu quero comunicar que o seu concerto já está sendo realizado. Eu falei, uai, como é que o cara entrou aqui em casa? Ele, não, é porque na NET é assim, desde que você diz que o problema existe, ele já começou a ser solucionado. Eu falei, tá certo, né? Estaremos entrando em contato, né? Aquelas coisas. E a gente acha que isso não tem importância. Sabe qual é? Quer dominar um povo? Sabe qual é a primeira coisa que você faz? Domina a língua. Domina pela língua. Minha pátria é minha língua. Você quer dominar um país, você acaba com a cultura desse país, que você domina esse país sem precisar botar um soldado aqui dentro. Nenhum. Nós somos dominados hoje sem um soldado dos Estados Unidos. Aí o pessoal fala assim, soldado americano. Eu estava numa festa lá em Paris, pouco tempo atrás, fiz uma viagem para rever meus amigos, e aí chegou um casal daquele país do norte. E a moça vinha se apresentando assim para todo mundo. Boa noite, eu sou americana, meu nome é tal. Boa noite, eu sou americana, meu nome é tal. Aí, boa noite, eu sou americano, meu nome é Carlos Eugênio. Em francês. Aí ela falou, você é americano? Eu falei, sou. De onde você é? De Maceió. Ela, Maceió? Aonde é Maceió? No Nordeste do Brasil. Aí ela ficou meio assim, ficou aquele língua. Eu falei, você mora na América, nasceu na América, eu também. Só que o nome do seu país não é América, não. O nome do seu país é Estados Unidos da América do Norte. Você nasceu nos Estados Unidos. Você aprende a dizer que você é estadunidense. Porque eu também sou americano e eu não quero que você roube isso de mim. Eu não quero que você tire isso de mim. Você já tirou tanto. Por que agora você vai tirar isso também? Aí foi aquele gelo. Olha, para esse era um Réveillon. Para esse Réveillon se recuperar demorou um tempo.
haja champanhe, álcool, uísque, mas eu não aguento ouvir isso. E eu não aguento mais ainda quando é um de nós. Um de nós. Ah, eu vou para a América. Eu só estou na América, né? Quer dizer, a gente acha que a cultura não tem importância na hora do mínimo, mas, por exemplo, em 68, uma das coisas fundamentais naquela época foram as lutas culturais que nós levamos. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Disse um militante da LN chamado Caetano Veloso. Ele falou no Globo, não foi eu que estou falando não, eu sabia que era, nunca tinha dito porque ele não tinha se assumido. No último artigo que ele fez no Globo, quando o Globo tirou ele e botou o Gabeira, o maior mentiroso desse país é o Gabeira. O Gabeira é o maior mentiroso desse país. Não acredito em nada do que ele fala, não. Não, e depois as pessoas, aparece um monte de gente que desmente e ele fica com a mesma cara dura, agora está na Globo, né? Aí, Fernando não é mais não. De vez em quando, ó, Caso Eugênio, agora você pegou pesado. Eu falei, e quando é que eu peguei leve? Porque perguntaram se aquele livro dele contava a verdade, que é isso, companheiro. Eu falei, é um monte de mentira atrás das outras. Só tem, é uma mentira atrás da outra. Aí, só que eu falei na Veja, na época todo mundo ainda lia Veja. Aí foi um escândalo. Ele, porra, agora você pegou pesado. Eu falei, Gabeira, me diga qual é a verdade que tem naquele teu livro. Me diz uma. Só tem uma, que você que escreveu. A gente, ele disse até que ele foi ele quem fez o manifesto, que foi lido em todas as televisões, rádios e jornais. Foi. Justiça seja feita, a culpa foi do Ziraldo. Meu amigo Ziraldo, ele leu quando saiu na televisão o manifesto, ele, esse manifesto está muito bem escrito. Deve ter sido o Gabeira, porque só ele sabe escrever em português. Aquelas santas alianças, né? Você fala bem de mim, que eu falo bem de você, né? E acontece tanto que a gente vê acontecer, que a gente, né? Algumas mais baixo níveis, outras menos baixo níveis, né? Mas que realmente levam a gente para uma terra que não existe. Nós vivemos hoje de uma maneira que não existe. Você ligar a televisão, você vai ver um país que não existe. Não é a nossa realidade. Não é onde nós crescemos. Aliás, não é onde nós queremos criar nossos filhos. Não é onde a gente quer... Como é que a gente vai ser feliz aqui? Com as Marielles, com as... Aí, mataram uma moça numa favela no Rio de Janeiro. Eu estava morando lá na época. E a justificativa foi, não, ela estava com uma caneca amarela, não. Aí eu me assustei, o PM, pá, e matou. Ela estava com a caneca amarela, realmente tomando o cafezinho dela na porta da casa dela. Chamava-se Cláudia Ferreira. Caiu. Aí começou aquele zum, 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 e o pessoal querendo bater nos PM, os caras chegaram e empurraram ela dentro do camburão e fugiram rápido com o camburão. A porta de trás se abriu e o corpo dela caiu e ela foi arrastada por quilômetros. Como se não bastasse tudo isso,
a Rede Globo faz, no Jornal Nacional, quando aquele casal ainda era famoso, ainda estava junto, chamando Cláudia Ferreira de a mulher arrastada. Cara, você tirou tudo dessa mulher, você já tirou a vida, porque ela estava tomando café num caneco amarelo. Você já arrastou ela, destroçou o corpo dela, e você vai chamar ela de a mulher arrastada, ao invés de Cláudia Ferreira. É assim que trata o nosso cidadão, é assim que tratam a gente. Aí a mulher foi virando a mulher arrastada, a mulher arrastada. Aí os outros papagaios dos outros jornais começaram a chamar a mulher arrastada, a mulher arrastada. Eu falei, gente, vocês estão querendo o quê com isso? O que é essa mulher? Aí eu escrevi o negócio. Claro, mandei para a sessão de cartas de tudo que é jornal importante e não publicaram. Nenhum deles publicou. E eu somente dizia, olha, era Cláudia Ferreira e estava tomando um café na porta da casa dela esperando o filho chegar da escola. E virou a mulher arrastada. Mas a gente deixa que isso aconteça. A gente não está deixando. Vamos falar a verdade. A gente não tá, no dia a dia, a gente não acaba deixando. E fazem 50 anos de 68, cujo lema era: corra, camarada, o velho mundo está atrás de você. Onde era para se criar cultura, uma das épocas mais ricas da música brasileira, uma das épocas mais ricas do teatro brasileiro. Eu ouço hoje em dia se falar de teatro aqui no Brasil. Teatro no Brasil se transformou o seguinte: um ator e uma atriz que estão na novela das 8, com um diretor que é da Curriola, ou é amigo ou é primo do Falabella, e um autor. Eles são daqueles autores dos anos 50, nos Estados Unidos, né? Eles gostam muito, né, daquele tempo dos Estados Unidos, dos anos 50. E aí quando se fala de teatro aqui, se fala disso. Agora, eu chego na Europa, alguém chega para mim e fala: você viu o documentário que está saindo agora sobre a obra do Boal? Quem foi Augusto Boal? Quem é Augusto Boal? Augusto Boal está vivo. Mais um militante da LN também, que foi preso em 71. Aí prenderam ele e falaram, ele falou: vem cá, eu estou sendo preso por quê? Porque você disse lá fora do país que aqui no Brasil nós torturamos vocês. Isso ele estava pendurado no pau da arara apanhando. Ele falou: mas o que vocês estão fazendo comigo? Ele: não, mas você não pode chegar lá fora e dizer que você foi torturado, senão a gente pega você de novo e vão torturar de novo. Aí você acha que no Brasil não tem teatro? E tem. Não tem mais, porque continua sendo assim. Tem que botar a atriz da Rede Globo, o ator da Rede Globo, da novela das 8, aí tem a peça que é da novela das 7, tem a peça que é da Malhação, aí aquelas pessoinhas que não tem nada na cabeça. O programa que tem mais audiência nesse país é uma escola de bandidagem. É uma escola de bandidagem. Estava eu vendo o meu Flamengo jogar
no Bacalhau da Gávea, lá no Rio de Janeiro. Aí, quando eu vejo quem adentra o recinto, eu cheio de amigos flamenguistas, aquele ex-jornalista, qual é o nome dele? Ex-jornalista. Quem é o ex-jornalista? Fala aí quem é o ex-jornalista. Pedro Bial. É o Bial. Com a mulher dele, aquela que os dois foram parar não sei quantas vezes na delegacia. Ele entra, aí, pô, eu já estava no meio do jogo, cara. No meio do jogo, imagino que eu já tinha ingerido. Aí eu falei, eu vou pegar uma peça desse vídeo daquilo. Levantei-me e falei, Pedro Bial. Aí eles ficam loucos, eles acham que você vai abraçar. E um fã vem falar comigo. Aí ele vem assim, tipo me olhando assim. Aí eu falei, o maior mentiroso do Brasil. Como é que você chama um vagabundo que está pregando peça para ganhar 1 milhão de herói, rapaz? Herói é Tiradentes, herói é Marighella, herói é Ana Nassinovic, herói é Alexandre Valuquinene, esses são heróis. E você, seu vagabundo, mentiroso, safado, você fica chamando aqueles vagabundinhos daquele programa, estava no Big Brother 4 ou 5, de herói. Aí depois posa de jornalista. Aí disso a Júlia Gant, assim, Bial, vamos embora que eu acho que a coisa não está boa pra gente. Aí eu falei, é melhor ir embora mesmo, porque eu estou cheio de amigos aqui, ó. E tá tudo mais bêbado do que eu. O menos bêbado aqui sou eu. Vocês vão embora mesmo. E tem brasileiro que ainda usa o telefone para votar em BBB. E tem brasileiro que ainda não denuncia diariamente, por qualquer meio que seja, um programa como esse que ensina a tramóia. Agora, tiraram o Bial, botaram engraçadinho, né? Ele começou como... Ele é cronista esportivo, ele. A gente, quando eu falo a gente, é a gente mesmo. Não estou agredindo vocês, dizendo eu sou isso, sou aquilo, não. Quantas vezes eu também fiz coisas desse tipo, quantas vezes eu também não assassinei a minha língua. Coisa mais linda é o português. A última flor do laço, que a gente tem orgulho, né? Uma coisa maravilhosa, aí a gente dizendo coisas horrorosas que vêm de outra língua. Que vem de outra língua. A gente deixa eles tomarem a nossa essência. Agora, eu detesto efeméride. Eu detesto efeméride. Eu não gosto de efeméride. Eu não gosto, 50 anos disso, 50 anos daquilo, que primeiro que dá uma angústia, e eu, meu Deus do céu, eu daqui quando eu tiver morto, vão dizer 30 anos da morte do Clemente. Falo, meu Deus do céu, será que não tem outra coisa para dizer? Aí, pô, tem um dia que eu inventei, eu falei, então chega, esse negócio de efeméride negativa. Aí fiz 100 anos do nascimento do Marighella. Aí pronto, apareceu um monte de gente. E a gente tem que ver o seguinte, quer dizer, o que nos interessa é a gente refletir
sobre o que foi 68. Não para a França, não. Eles que reflitam lá para eles o que foi 68. O 68 deles que foi tão radical, no final o presidente era de novo de Gaulle. Aqui, o que foi 68 aqui? O que estava acontecendo aqui em 68? Em 64, 31 de março, tinha havido um golpe de Estado militar e as pessoas começaram a ser reprimidas e torturadas e assassinadas e desaparecidas, até que em 1966 começou uma reação a tudo isso. Então, em 68, o mais importante para mim não foi o AI-5, o mais importante para mim foi a passeata dos 100 mil, que eu participei, não da passeata porque eu era secundarista. Então, secundarista era o pessoal que ia para a porrada. Então, eu participei da segurança da passeata. Né? Fizemos a segurança. Se a polícia viesse naquele dia, mas iam apanhar muito, muito. Como apanharam muitas vezes lá. No Rio de Janeiro, realmente houve um 68 muito forte, muito, sabe, música, teatro, dança, e a gente já fazendo ações armadas, a Ação Libertadora Nacional já fazendo ações armadas, expropriando bancos, para poder montar uma infraestrutura para conseguir enfrentar a ditadura. Mas quem que deu essa luta? Olha, essa luta deu no seguinte. Primeiro, os nossos netinhos, o Guinho, Zezinho, Luizinho, Lalá, Lelé e Lili, vão poder contar que houve uma reação, que houve uma resistência. Já pensou se hoje a gente não pudesse dizer que houve uma resistência? Que tudo ficou como em 64? O Brizola, um mistério, saiu, foi embora para o Uruguai, depois foi sabe para onde ele foi ser exilado? Nos Estados Unidos. Eu digo, gente, eu sou impedido de entrar nos Estados Unidos até hoje, e o Brizola foi recebido lá. Algum acordo ele fez. Algum acordo ele fez para ser recebido nos Estados Unidos. Não sei o que, Paraná foi... Nada. Nosso país foi abandonado, nosso povo foi abandonado. O que é uma coisa terrível, porque a pessoa, quando entra na vida pública, ela tem que ter uma noção de que ela está mexendo com a vida das pessoas. Quando eu entrei na vida pública, ou seja, quando eu entrei na Ação Libertadora Nacional, eu sabia que eu estava mexendo com a vida das pessoas. E tudo que eu fiz na minha vida pública, eu assumi. E assumo até hoje. Inclusive, aquelas coisas que... Como que você fala isso? Eu falo, eu fiz. Se eu não estiver disposto a assumir publicamente tudo que eu fiz na minha vida pública e discutir com os habitantes do meu país o que foi feito, eu não tenho permissão para entrar na vida pública. Eu tenho que tomar vergonha na cara e sempre assumir as coisas que eu faço na vida pública. Aí você chama o povo para um projeto nacional popular, que foi o de João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, aquele outro de Mato Grosso, como é o nome dele, Mauro. Esse traiu antes, no dia do golpe, ele já falou, não, eu mudei de lado. Mauro Borges. Mauro Borges. Goiás. Mauro Borges. Esse se entregou logo.
O único que não se entregou foi Miguel Arraes. A polícia cercou o palácio do velho e disse assim: o senhor está preso, o senhor saia, que ele tinha guarda. O governador tem uma guarda, né? Ele falou: não, a minha guarda está aqui para minha proteção. Por que os senhores querem que eu saia? Nós queremos que o senhor saia para ser preso. Ele falou: olha, eu fui preso, eu entrei nesse palácio pelas mãos do povo de Pernambuco. Eu só saio desse palácio pelas mãos do povo de Pernambuco, ou então vocês entrem aqui e me prendam. Entraram e prenderam, ficou, foi para Fernando de Noronha, foi para não sei aonde, depois conseguiu se exilar na Argélia, lá viveu até a anistia, depois da anistia voltou. Primeira eleição para governador, ele foi eleito. Aí vieram lá abrir a porta do palácio, ele falou: não, eu vou entrar pela porta por onde eu saí. Me tiraram pela porta dos fundos, eu vou entrar pela porta dos fundos. E entrou pela porta dos fundos do palácio e foi até a porta da frente saudar o povo. Então são muito poucos os que fazem isso. Aí a gente diz: pô, aí chegou outro dia para mim e fala: é um absurdo, fomos traídos pelo Temer. Eu falei: vocês foram traídos pelo Temer? Vocês não sabiam quem era Michel Temer? Era só me perguntar que eu contava. Vocês não sabiam quem era Michel Temer? Aí se sentir traído pelo Michel Temer, ou é de uma ignorância total, ou realmente a gente está disposto a fazer qualquer acordo. Eu não estou. A anistia. Todo mundo lá, 79. Anistia, vamos voltar. E tinha a volta dos anistiados. Aí tinha as anistietes e os anistietes, que eram moças e moços que iam para o aeroporto para pescar um anistiado para fazer sexo. Isso é verdade mesmo. Aí eu falei: eu não vou voltar agora não. Por que você não vai voltar? Eu falei: bicho, eu não concordo com essa anistia. Eles estão anistiando quem torturou minha mãe. Estão anistiando quem torturou minha irmã. Estão anistiando quem matou Marighella. Estão anistiando quem matou Ana Nassinovic. Estão anistiando quem matou todos os nossos companheiros. Como é que eu posso voltar agora? Ah, cara, porra, tu sempre do contra. Eu falei: sim, sempre do contra. Se é para ser do contra isso, eu vou ser do contra a vida toda. A vida toda. Aí não voltei, estava lá estudando na minha escola de música. Feliz, ganhando minha vida honestamente. E aprendendo uma profissão, porque não queria ter profissão de político. Para poder continuar falando a vida inteira o que eu penso e não aquilo que quem paga meu salário quer que eu diga. Fiz a minha música lá, não sei o quê, não sei o quê. Um belo dia, voltei, por quê? Não estava... mas o detalhe, eu não estava anistiado. Eu não estava anistiado, depois é que eu vi que eu não estava anistiado. Voltar no pau. Não, eu me matar. Foi o que disse o coronel, comandante do Forte de Copacabana, para minha mãe. Ele pensa que ele vai sair dessa sem um tapinha na carinha limpa dele? Isso para minha mãe. Diante dessa lenda da advocacia brasileira chamada Ernesto, aquele que morreu há pouco tempo, Modesto da Silveira. Diante de Modesto. Disse isso, berrando na cara da minha mãe.
Meu pai adquiriu um câncer e o médico disse que ele tinha, no máximo, 6 semanas de vida. Eu falei, vou voltar. Eu passei 6 anos na luta sem ver meu pai, depois vi ele durante 2 meses quando ele esteve em Paris para a gente se reencontrar, e depois passei 6 anos sem revê-lo. Eu falei, tem que ver meu pai morrer. Aí voltei clandestino, cara, em pleno ano de 81, eu clandestino no Brasil, fazia 2 anos, Brizola já era candidato a governador, não sei quem era candidato a senador, não sei quem era candidato a presidente, não sei quem, todo cheio de candidato aí. E eu, clandestino. Aí, contratei um advogado chamado Edibal Piveta, nosso querido César Vieira, que é um companheiro que, além o nome de advogado, o nome normal dele é Edibal Piveta, mas ele faz teatro com o nome César Vieira. Um homem muito decente. Aí ele falou, olha, vamos começar a procurar aqui. Eu clandestino em 81. Aí ele tentava falar com as pessoas, que é isso? Isso já saiu de moda, Piveta. Tem mais. Hoje em dia está todo mundo já anistiado. Aí tem as pessoas santificadas. Ele chega para mim e fala, ó, eu acho bom eu tentar contactar o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, porque ele pode dar uma força no seu caso. Aí o cardeal disse que não queria falar comigo. Sabe por quê? Porque quando perguntavam assim, vem cá, Clemente, e aí? Eu dizia, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo, não. Eu não me arrependo de ter lutado. Não adianta. E não adianta. Vão me ver o velhinho morrer sem dizer, eu me arrependo de ter lutado, eu me arrependo de ter pego em armas. Era o que a gente tinha que ter feito em 31 de março, no dia do golpe. Porque iam ter mais possibilidade de vitória, porque os sindicatos estavam abertos, as massas as organizações sindicais todas estavam funcionando, o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, estava aberto, as pessoas podiam se encontrar, tinha movimento no Exército. Se vocês forem ver, é só googolizar, googliza lá, os 3 primeiros anos os 3 primeiros anos da ditadura, a quantidade de caçados militares é 3 vezes maior do que de civis caçados. Porque tinha muita gente no Exército que era contra o golpe. Hoje tem um estudo que um rapaz está fazendo lá na USP de doutorado, que mostra que o golpe foi dado por, no máximo, 500 militares. Os outros não sabiam, foram obedecendo a cadeia de comando. Você faça isso, você faça aquilo outro, faça aquilo outro. Aí o cara não podia falar comigo, porque ele já era candidato pelo Partido da Moda na época, e se ele falasse comigo que não era um arrependido da luta armada, ele se queimava. Tudo bem, cara. Estou acostumado. Tive as minhas casas para me esconder. Nunca me faltou e nem me faltará nesse país uma casa que me abrigue. Nunca. Nunca, porque a Eliane não foi exterminada. O que foi exterminado foi a parte armada, o pessoal armado da Eliane. Mas a Eliane não foi exterminada. Onde eu vou, eu encontro alguém da Eliane. Não é? Onde eu vou, eu encontro alguém da Eliane. Então nunca me faltou. Fiquei. Até que teve uma hora que o Piveta falou, olha, agora tem que fazer um escândalo bravo mesmo. Eu falei, então vou entrar na Embaixada Francesa. Aí entrei na Embaixada Francesa, deu um escândalo monstro. Como é que
que o governo da França cobrou, né? O governo brasileiro, o Figueiredo, mas não tinha tido uma anistia aí, como é que tem um exilado dentro da nossa embaixada? Aí saiu no Le Monde, aí deu no New York Times, né? Como diz o Caetano, né? Aí vira, né? Aí tudo bem. Acabei sendo anistiado no STF com a assinatura do João Batista Figueiredo. É a coisa mais engraçada do mundo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode permitir que isso aconteça, que as Marielles continuem sendo assassinadas, que os Amarildos continuem desaparecendo. Que a tortura continue. Existe tortura nesse país desde 1500, desde que chegou o primeiro português aqui, só que na época o tronco era na vertical e depois o pau de arara passou a ser na horizontal. Mas tortura brasileiros e brasileiras aqui desde sempre. É essa a nossa escolha de nação? É isso que a gente quer pra gente? Não pode ser, cara. Não pode ser. Nós somos um país bonito, cheio de lugares bonitos, cheio de matas bonitas, cheio de homens e mulheres bonitos, cheio de crianças bonitas. E fazem 50 anos de 68 e a gente continua falando dessa miséria toda. Ainda querem que eu me arrependa de ter dado os tiros que eu dei? Porra, cara. Isso não vão conseguir. Pena que a próxima vez que os brasileiros se levantarem, eu acho que ou eu não vou estar mais aqui, ou não tenho mais força nem para levantar minha metralhadora. Porque realmente é uma pena que a gente, 50 anos depois, ainda viva do jeito que nós estamos vivendo no nosso país. Aí, bicho, vamos conversar.